Um minutinho. Bom, vamos começar aqui. Vamos iniciar o nosso webinar sobre a simulação virtual na indústria de óleo e gás. E antes da gente entrar no assunto, no tema desse webinar, eu queria apresentar para vocês sobre a VirtualKai. Quem é a VirtualKai, o que a VirtualKai faz, como ela ajuda as pessoas, as empresas a inovarem através da simulação virtual. Então, vamos lá. A VirtualKai, é importante a gente entender que a VirtualKai é uma empresa de engenharia e principalmente uma empresa de inovação. E a gente atua em 3 frentes principais. A primeira frente de softwares, né, que a gente chama de implantação tecnológica. Então, a gente oferece softwares de simulação virtual para empresas que desejam inovar nos seus produtos, nos seus processos. E também, além disso, a gente também possui um software de desenvolvimento próprio, que é o Virtual Pyxis, que é um software de otimização topológica, que ajuda as empresas a reduzirem pesos, projetos, e é um software também 100% nacional. Outra frente que a gente atua também é a parte de serviços, né? Então, a gente também realiza simulações aqui na VirtualKai. A gente oferece os serviços de simulação virtual para diversos tipos de setores, para diversos tipos de contextos e diversos tipos de desafios também. Pensando na inovação também, a gente oferece treinamentos, então a gente atua também na parte de educação para empresas e também para estudantes, através de cursos, treinamentos, para sempre estar ampliando aí a visão das pessoas sobre o mundo da simulação virtual e dizendo qual a importância dela. Então, a VirtualKai sempre busca ser seu parceiro de inovação e de desenvolvimento das empresas que a gente atua, dos nossos clientes, para buscar produtos sempre mais efetivos, mais eficientes, mais competitivos, para também melhorar a inovação nas empresas que procuram a gente. Então, falando um pouquinho sobre a nossa missão, nossa visão e os nossos valores, começando pela nossa missão, é fornecer soluções inovadoras de engenharia, de simulação virtual, de digitalização, que mudem e revolucionem a forma como as pessoas, como as empresas podem desenvolver os seus produtos e os seus processos industriais. Conectando isso com a nossa visão, a visão da VirtualKai é ser reconhecida como a principal empresa brasileira a prover soluções de inovação e desenvolvimento de produtos e também de processos industriais. Para isso, a gente não abre mão de alguns valores. Então, alguns dos nossos valores é o comprometimento, a qualidade, trabalhar sempre de forma ética com os nossos clientes e buscando sempre a sustentabilidade nos nossos projetos. Numa visão mais macro, a gente pode ver aqui na esquerda, numa visão mais técnica, a simulação virtual e os serviços da VirtualKai podem ajudar a diagnosticar e prevenir falhas, diminuir o tempo de pesquisa e desenvolvimento, aumentar a durabilidade dos produtos e assim por diante. Paralelamente a isso, a VirtualKai, como vocês podem ver na parte superior do slide, também ajuda na parte de sustentabilidade, buscando sempre atender às normas e às legislações. Sobre a parte tecnológica, a gente busca sempre gerar inovação, principalmente no contexto da indústria 4.0, que é um contexto que a gente se encontra. E na parte de custos também, a gente sempre busca reduzir custos, a simulação permite isso, aumentando sempre a eficiência e, consequentemente, a lucratividade dos nossos clientes. Então, a VirtualKai possui soluções em mais de 20 áreas, né, da simulação KAI, sendo as principais delas, eu vou citar algumas aqui, seria análise estrutural, análise térmica, análise de fluidos, análise de fadiga, otimização topológica. Passando aqui para outro slide, a gente pode também citar a medição experimental, que é quando a VirtualKai vai a campo para colocar sensores e fazer a medição. Transformação de processos,
simulação BEM, simulação de sistemas e tantas outras soluções aí que a simulação virtual pode oferecer, e a VirtualKai ajuda aí nesse processo. Algumas empresas que confiam no nosso trabalho, a gente pode ver grandes players aí dos principais mercados automotivos, de agricultura, acadêmico, de energia. Então, essas são algumas das empresas que confiaram no nosso trabalho e que a VirtualKai já ajudou a implementar a inovação e a tecnologia de simulação nessas empresas. Então, vamos agora para a parte de simulação virtual na indústria de óleo e gás propriamente dita. E aí eu vou passar a palavra para o nosso pessoal técnico aí. Opa, boa noite, pessoal, tudo bem? Sou o José, também faço parte aí do time técnico da VirtualKai. Eu trabalho mais com a parte aí de fluidos, né? Então, CFD. Também faço alguns trabalhos aí relacionados a estrutural. E acho que é importante a gente dar uma introdução aí, o que seria uma simulação, né? Só para contextualizar. Simulação nada mais é do que você tentar replicar um fenômeno que acontece ali na prática computacionalmente. E tirar dados ali positivos, negativos da sua simulação e visualizar como pode melhorar o seu modelo, como pode melhorar ali a sua estrutura, o seu fluxo, por exemplo, reduzindo uma perda de carga numa tubulação. Então, óleo e gás está muito envolvido com esse contexto aí de simulações, porque são estruturas grandes, né? Então, a gente tem muito fluido envolvido, desde óleo, gás, diferentes densidades, diferentes viscosidades. Isso tudo a gente consegue caracterizar na simulação, bem legal dizer isso. Desde o material também da estrutura, visualizar se ele vai deformar muito, se ele vai ter alguma tensão excessiva ali, que vai ter um rompimento do material, né? Então, acho que no decorrer da apresentação a gente vai abordar esses tópicos, né? Mas antes, dando essa introdução, é importante pensar na simulação ali com uma abordagem de sustentabilidade. E aí eu gosto de entrar num tópico de projeto mesmo. Quando você está fazendo o projeto, tem uma fase ali que você faz muitos protótipos, né? E com a simulação a gente consegue tirar esses protótipos, muitas vezes, ter um direcional melhor ali de que caminho seguir no seu projeto. Por exemplo, eu não preciso, com a simulação, eu posso simular diferentes tubulações e visualizar qual a tubulação com a menor perda de carga, né? Diferentes curvas, isso é um exemplo, mas a gente pode também seguir para a parte estrutural. Então, se a minha estrutura vai se sustentar ali, se eu posso reduzir massa da estrutura, e aí entra da otimização computacional e redução de massa, a otimização topológica. Então, e aí já linka ali no segundo tópico, né? Redução de custos, menos protótipo, menos material ali, menos dinheiro gasto em teste. Então, principalmente para essa questão do óleo e gás, né? Muito complexo fazer um teste físico ali, um teste experimental para uma estrutura de óleo e gás, normalmente são grandes estruturas, né? Vocês podem acompanhar na imagem. Então, são estruturas que elas acompanham uma grande profundidade, tubulações muito grandes, né? Então, redução de custos também implica nessa questão de redução. A gente consegue fazer muitos testes com diferentes condições de contorno, ou seja, por exemplo, às vezes a gente consegue visualizar como que uma onda vai bater na estrutura, como normalmente essas estruturas estão no meio do mar, né? Diferentes velocidades de onda se vai influenciar na estrutura, né? Então isso é bem importante e permanecer no mercado, né? Então sempre evoluindo ali suas simulações e aumentando a eficiência do seu trabalho, né? Então isso é um passo de cada vez, né? Normalmente a gente começa de simulações mais básicas até chegar em simulações bem avançadas, que é o que a gente vai mostrar aí no decorrer da apresentação. Você pode passar para o próximo slide. E aí entra algumas coisas que eu comentei anteriormente, né? A necessidade do mercado. Então, desenvolver produtos, e aí consegue desenvolver diferentes parâmetros ali, diferentes geometrias, diferentes conceitos, com muita facilidade pela simulação. Normalmente você tem um desenho ali CAD no seu computador e você consegue já simular, se você tem as informações necessárias ali do seu produto. Garantias de desempenho, que é muito importante. Então, o que eu gosto de comentar nesse tópico, né?
Uma simulação CFD, uma simulação estrutural, é como se fosse um teste experimental totalmente instrumentado. Ou seja, a gente consegue visualizar todos os lugares de velocidade de uma simulação de CFD, consegue visualizar as temperaturas, se a temperatura está dentro ali do adequado, se a temperatura está passando e aí prejudicando o seu material, né? Para uma simulação estrutural, fadiga, a gente consegue visualizar pontos ali críticos da sua estrutura e reforçar, então garantia de desempenho, e aí já entra ali também na resolução de problemas, né? E a gente consegue visualizar antecipadamente, até construir o seu projeto aí, se vai acontecer algum problema aí no decorrer do funcionamento dele. Atualizações e otimizações, então, também serve para projetos que existem, já tem um projeto lá, mas acaba passando muito tempo, ele fica ultrapassado, você pode melhorar esse projeto de alguma forma. E prolongamento da vida útil, que a gente vai mostrar aqui também, que a gente consegue visualizar o quanto tempo, às vezes, demora para ocorrer uma falha, onde vai ocorrer essa falha. Então, às vezes, você pode reforçar a peça ou programar trocas periódicas que vão facilitar aí, você não vai ter um problema na linha de produção, né? E aí você consegue prever essa quebra, né? Então, aí soluções com as ferramentas caem. Então, normalizar e avaliar mais rapidamente os desenhos técnicos. Então, todos os desenhos ali você consegue simular, às vezes pode simular individualmente ou simular como um conjunto, né? Minimizar os testes utilizando os modelos computacionais, que foi o que eu falei anteriormente também. Então, reduzir o número de construção de protótipo. Aí, para construir o protótipo, você vai gastar material, você vai gastar ali dinheiro com sensor, né? Então, tem um custo de sensor alto. Sensor não é barato, normalmente. Você tem que replicar as condições ali do seu teste sempre para ter um parâmetro de comparação. E aí, prever desempenho, engenharia preditiva. Então, como eu comentei também, a gente consegue visualizar os resultados da simulação. Então, velocidades, perdas de carga, temperaturas, tensões, né? E da sua peça, e visualizar se essa peça está adequada ali para o funcionamento, ou se ela pode até melhorar, ela pode às vezes estar adequada, mas melhorando e baixando o custo de alguns materiais, né? Baixando o custo de alguns processos. Um exemplo que eu gosto de dar, uma bomba, por exemplo. Não, na verdade, um misturador. O misturador, às vezes ele está executando lá o serviço, mas às vezes numa posição melhor, ele consegue executar o serviço, fazer uma mistura muito boa, com uma rotação mais baixa, e aí você pode diminuir o motor ali do seu misturador e a longo prazo vem uma economia muito grande de energia, né? Se você for pensar. Então, tem algumas formas da gente avaliar isso e aumentar a inovação e a otimização. Então, e otimização aqui, um conceito mais amplo aí da palavra. Então, você pode ter otimizações de fluido, otimizações de material, otimizações de geometria. Então, que a gente vai mostrando aí no decorrer. Pode passar para o próximo. E aí, alguns tópicos principais que a gente vai abordar aqui das análises, né? Desde análises fluidodinâmicas, simulações de perfuração, que é bem bacana para óleo e gás aí, também um assunto muito atual, né? O pessoal vem desenvolvendo bastante essa questão. Erosão e corrosão, a gente tem uns exemplos bem legais também, como acho que todo mundo deve imaginar, essa indústria de óleo e gás, as coisas funcionam com uma pressão muito alta, velocidades muito altas, né? Então, isso pode prejudicar uma tubulação e, pela simulação, é possível já prever onde que a gente vai ter uma erosão, com quanto tempo, né? Quanto tempo ela demora para acontecer. Sistema de separação, também, separar aí, a gente tem umas misturas lá, né? Tem óleos de diferentes densidades, que é possível visualizar como a gente consegue um sistema de separação mais otimizado ali, mais eficiente. Ventilação, dispersão e incêndio, também é muito importante, né? Pode acontecer uma indústria ali está no meio do mar, então acontecer algum acidente, você saber onde vai ter sistemas de ventilação, sistemas de dispersão, como que esse incêndio pode ser prevenido, né? Contenção submarina e transferência de calor. E análises estruturais, estática e estabilidade, dinâmica e vibração e fadiga, que são tópicos que a gente vai passar mais para frente também. Então, pode passar. Começando falando um pouquinho aí das análises fluidodinâmicas, que são análises aí, como o nome diz, de fluidos, mas não ficam só
nos fluidos propriamente dito, né? A gente tem também nessas análises transferência de calor, a gente pode ter nessas análises uma interação entre fluido e estrutura, então visualizar como o fluido interage na estrutura e como essa estrutura interage no fluido. Legal observar ali nas simulações de sistemas de separação, como que os fluidos entram e como eles se separam ao longo da estrutura, né? E isso, se vocês forem parar para pensar, é bem difícil visualizar de forma experimental, né? Você tem que ter muitos sensores ali, talvez deixa passar alguma coisa do seu teste, né? Porque realmente é difícil visualizar uma vista em corte do seu sistema funcionando, né? Enquanto na simulação a gente consegue de maneira fácil visualizar em vários cortes diferentes, como que o fluido, as velocidades que o fluido estão aparecendo, se tem algum ponto de estagnação que não vai acontecer ali uma separação, isso a gente consegue visualizar de maneira fácil na simulação. Também simulação de erosão e corrosão, que é bem bacana essa simulação, a gente consegue observar ali um material particulado, mas podia ser um fluido, passando por uma tubulação, e aí, conforme ele vai passando, vai ocorrendo ali um desgaste, né, bem desse cotovelo, e aí a gente consegue observar até quantos milímetros ali foram de desgaste, né? E aí ali seria um possível local para um reforço, às vezes colocar um cotovelo um pouco mais reforçado, ou programar uma troca periódica desse cotovelo conforme for passando o tempo, né? Sempre se necessário trocar para não prejudicar a linha, né, de produção. E simulação de dispersão de fogo e fumaça, muito importante também. E aqui eu entro até num tópico, a gente no Star CCM, que é o nosso software da Siemens, a gente consegue simular fogo e fumaça. E aí, por que é importante? Às vezes pode acontecer ali um fogo, uma fumaça, né? E um helicóptero precisa pousar no heliponto ali para fazer fazer um transporte de pessoas mesmo, um transporte de carga. E isso vai, com certeza, atrapalhar a visualização, né? Então, isso você já consegue programar de é, uma rota para o helicóptero não ser atingido por esse fogo e fumaça, dependendo de como estão as condições do dia, né? Às vezes o pessoal consegue fazer uma medição de vento e ver, por essa rota não vai dar hoje por causa dessa medição de vento pela simulação, né? E aí ele programa outra rota que mais segura, né? Então, sem prejudicar, por exemplo, a visão do piloto. Pode passar. Bom, aí como eu comentei também anteriormente, a simulação muito usada, simulação de interação fluido-estrutura. Como que o fluido interage com a estrutura e a estrutura interage com o fluido, né? Então, muito importante, principalmente em momentos ali críticos de ondas maiores, né? Momentos que a onda vem de uma direção diferente, a gente consegue de maneira fácil simular essas condições, pode simular quantas condições forem necessárias, né? Em várias direções diferentes, com várias intensidades, visualizar se isso vai ser prejudicial ao seu sistema agora mecânico, né? Então, se estruturalmente seu sistema vai ficar conservado, ou se precisa colocar algum reforço, ou às vezes não precisa estar tão reforçado, né? Você consegue economizar em material e deixar o sistema mais leve, também vale muito, né? Para esses sistemas muito grandes. Então, toda a parte ali de material que não é usada, vale a pena poupar, né? Então, também são condições aí muito interessantes. E é legal observar nesse exemplo aí do vídeo que o fluido ele interage com a estrutura e a estrutura interage com o fluido, né? Então, o fluido mexe com a estrutura também. Também no caso do navio acima, como que o navio se comporta dependendo das ondas, né? Como que quando a onda passa por ele, né? Então, bem bacana esses exemplos. Pode passar. E aqui, acho que um exemplo mais voltado para a parte de otimização, e aí uma parte de otimização de design, que basicamente consiste em um design baseline, acho que aqui como se fosse uma passagem de fluxo, né, de fluido, e um design à direita mais otimizado. Então, aqui foram rodados vários casos de várias geometrias que ficariam inviável para rodar para fazer protótipo de todas. E aí
o modelo simulado dá exatamente esse direcional da onde seguir para a gente ter um projeto mais qualificado aí para o interesse, né? Nesse caso aqui, obteve uma 30% de melhoria no desempenho da transferência de calor atendendo à restrição de pressão. Então, muitas vezes, em muitos casos, a gente tem normas que a gente tem que seguir e a simulação também dá um bom direcional de como se adequar a essa norma, né? E como eu comentei, na prática, se você fosse construir protótipos de vários modelos para se adequar à norma, além de perder muito tempo, né, porque construções de modelo normalmente levam tempo, e ainda mais construções com fidelidade, além do teste, né, dos sensores, a gente gasta muito tempo com isso. Enquanto no modelo simulado, só de você conseguir desenhar, e aqui os softwares possibilitam maneiras de parametrizar esse desenho. O que seria isso? Você mudar geometrias geometrias, diâmetros, comprimentos, de maneira parametrizada, o software ele muda automaticamente, né? E aí entra a questão da otimização, né? Então a gente tem softwares como o RIDS, próprio Optimus aqui no nosso portfólio, que fazem essa otimização aí para acontecer de forma mais fácil a otimização. Pode passar. E aqui, por fim, um último modelo aí de DEM. Então, o que seria o DEM, né? Um modelo particulado, mas é bem bacana esse exemplo, porque ele entra na simulação de perfuração em fundo de poço. Então, esse DEM, ele é como se fosse várias partículas agrupadas, porém, você pode colocar ali uma certa força, né, para elas se partirem, e visualizar uma melhor forma de perfurar o poço ali, perfurar, normalmente são estruturas bem rígidas, né, bem resistentes também. Então, você consegue escolher uma melhor geometria de perfuração de acordo com o que você viu na simulação também, que é bem bacana. E isso, novamente, volto a ressaltar, porque é bem importante, seria muito difícil construir muitos protótipos, principalmente normalmente são materiais muito resistentes, né, muito rígidos também para fazer essas perfurações, então é muito difícil construir vários protótipos desses materiais, enquanto na simulação a gente consegue visualizar de maneira fácil, né? Acho que ficou bem clara essa questão. Pode passar. E agora eu passo a bola aqui para a Amanda, que vai comentar um pouquinho mais com profundidade das análises estruturais. Boa noite a todos. Meu nome é Amanda, eu também trabalho aqui na Virtual CAI. Eu vou falar primeiramente um pouco sobre algumas análises estruturais e estáticas, né? Primeiramente, a gente está vendo aqui nesse slide, à esquerda, uma simulação em estruturas de aço e à direita, uma simulação estrutural de equipamentos. Bom, com relação às estruturas de aço que são utilizadas no setor de óleo e gás, quando vai fazer o projeto dessas estruturas, é necessário atender às normas e os regulamentos desse setor. Então, nesse contexto, as simulações virtuais, elas entram facilitando para as empresas o projeto dessas estruturas, a fim de verificar que elas vão suportar os carregamentos e também de modo a otimizar essas estruturas para que elas sejam mais seguras, resistentes e também de mais barata construção. No mesmo contexto, a gente faz as simulações estruturais para os diversos equipamentos que são usados nesses setores. Então, é importante a gente ter uma previsibilidade de como que vai ser o funcionamento dos equipamentos mediante a operação. Então, como até o José ressaltou, no setor de óleo e gás, a gente tem muitas plataformas, navios plataformas, que ficam em alto mar. No alto mar, tem diversos tipos de carregamento, sejam as ondas, o vento, as variações térmicas, também tem a questão do próprio carregamento e descarregamento do óleo, e no caso dos navios plataformas, ainda tem a questão do próprio movimento da embarcação, seja aceleração, desaceleração ou seus movimentos de altitude. Então, todos esses carregamentos influenciam as estruturas e elas têm que suportar esses diversos esforços. Então, nesse contexto, é importante uma abordagem de K integrada, a fim de que todos os projetos sejam feitos em menos tempo, mais otimizados, reduzindo os custos para as empresas e fornecendo soluções viáveis mediante as operações que vão ser realizadas. Pode passar, João. Aqui também a gente traz,
aqui na esquerda, simulações estruturais de carcaças de navio plataforma, mas esses estudos podemos estender a plataformas também. Os navios plataformas ou as plataformas, elas têm que suportar todas as cargas que eu descrevi, mais o peso dos equipamentos de perfuração. Então, nesse contexto, é importante fazer uma simulação estrutural das carcaças a fim de ver, já numa fase preliminar do projeto, se elas vão suportar os esforços e verificar quais são os potenciais problemas na estrutura a fim de eliminá-los. Aqui na direita a gente tem uma simulação bem interessante, que é de bomba de pressão. Então, essas simulações de análise estrutural para bombas de pressão seria justamente para evitar qualquer dano estrutural e um futuro retrabalho, um reprojeto, né, depois de um grande dano. Os softwares de análise estrutural, eles são usados para modelar conexões de contato e aparafusadas para as carcaças de bombas centrífugas de múltiplos estágios, justamente com o objetivo de verificar qual que vai ser a integridade estrutural dessa bomba, como que ela vai manter a vedação mediante um carregamento sob pressão. Existem casos de sucesso de simulação estrutural em bombas de pressão que permitiram que as empresas economizassem 20% do material usado nessas bombas. Então, esses pequenos exemplos já mostram como é importante a simulação estrutural no setor de óleo e gás. Pode passar, João. Além das simulações de análise estrutural estáticas, a gente tem também a questão da fadiga. Como eu disse, né, e o José também falou, em alto mar, as plataformas, os navios plataformas, eles são sujeitos a muitos carregamentos, sendo que esses carregamentos muitas vezes são cíclicos. Os carregamentos cíclicos, eles induzem o crescimento de trincas que podem levar ao grande dano estrutural, né? A gente chama isso de fadiga, né, dano por fadiga. A gente trouxe aqui na direita um acidente que ocorreu em 1980 com a plataforma submersível Alexandre Kielland. Nesse acidente, tinha cerca de 260, 280 trabalhadores embarcados, e o que aconteceu foi um rompimento de uma das 5 colunas que sustentava a plataforma e ela subitamente virou. Nisso, 123 trabalhadores faleceram nesse dia, e quando foram fazer as investigações, eles viram que o que aconteceu foi que se teve uma propagação de trincas a partir de uma solda de duplo filete. Além disso, eles viram também que mesmo que fossem consideradas trincas de 30 milímetros em uma dessas colunas, a vida dessa coluna já seria inferior a 1 ano para essa plataforma. Então, isso mostra a importância da análise de fadiga no setor de óleo e gás, justamente para evitar acidentes como esse. Pode passar, João. Com relação à fadiga, existem inclusive normas que devem ser aplicadas, que a gente trouxe 2 normas aplicáveis à navios plataforma. A primeira é a DNVRP C203, que é uma recomendação de boas práticas para avaliar o dano por fadiga, sendo que essas avaliações são feitas com base em ensaios em fadiga e conceitos da mecânica da fratura. A intenção dessa norma é justamente garantir que a estrutura dos navios, das embarcações usadas nesse setor, vão ter uma vida útil adequada à operação. E outra norma é da ASME, é o apêndice B31.3, que já é referente à fadiga de alto ciclo, e ela considera não apenas as tensões devido aos deslocamentos da embarcação, mas também tensões de origem de contração e expansão térmicas que podem causar a fadiga. Pode passar, João. Bom, a Virtual CAI, ela possui no seu portfólio o software FEMFAT, que é um software de análise de fadiga, né, um software de previsão de fadiga que foi desenvolvido pela Magna. Esse software, assim como softwares de análise estrutural estática, ele utiliza o método de elementos finitos. E esse software, no caso, ele permite a gente verificar onde tem pontos críticos de fadiga, a fim que ainda no processo de projeto anterior, né, já seja verificado um dano, né, e assim possa se fazer a otimização da estrutura e fazer as alterações necessárias para que não ocorra, né, um desastre lá na frente. O FEMFAT, ele utiliza métodos que são a combinação dos métodos clássicos de tensão-deformação com modelos que foram desenvolvidos pela própria Magna. Pode passar, João. Esse software é um software bem completo, ele tem um módulo básico, mas você pode utilizar outros módulos, dependendo, então, das aplicações aí que vão ser utilizadas o FEMFAT. A gente trouxe aqui 3 módulos que são aplicáveis à indústria de óleo e gás. O primeiro dele é o FEMFAT Weld, que é um módulo para análise de juntas soldadas. O outro é o FEMFAT Spectral, que é um módulo para análise de fadiga sobre carregamentos dinâmicos, e o FEMFAT Strain, que permite calcular o dano e fatores de segurança a partir de deformações experimentais, medidas experimentalmente.
Bom, pode passar, João. Então, para finalizar o nosso webinar, a gente apresentou algumas, né, como que as ferramentas CAI, a gente falou mais de análise fluidodinâmica e de análise estrutural, temos um pouco de análise de otimização. Então, como que as operações setorial e gás, elas demandam estruturas eficientes e seguras, que suportem todos os carregamentos às quais elas serão sujeitas na condição crítica, que é, né, operar em alto mar. Então, as ferramentas CAI, elas entram justamente para permitir que as empresas gastem menos e tenham uma maior tecnologia, a fim de que elas se mantenham competitivas no mercado. Então, existem, como a gente apresentou, algumas diversas ferramentas de simulação de engenharia que são aplicadas a projetos de plataforma, navios plataforma, ou ainda tubulações e outros equipamentos, que vão reduzir, então, o ciclo de desenvolvimento do produto, vão permitir a sua otimização e vão aumentar a vida útil dessas estruturas. A Virtual CAI, ela dispõe das ferramentas e serviços que se encaixam nesse setor, seja com softwares ou com serviços personalizados. Pode passar. E agora a gente abre para dúvidas, né? Quem quiser falar ou mandar pelo chat, eu, José, o João, a gente está aqui para tirar as dúvidas de vocês. Obrigada pela atenção. Bom, se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar pelo chat ou pode abrir o microfone e também falar aí. A gente está sempre à disposição para sanar qualquer uma delas. Bom, acredito então que não teremos dúvidas, mas de qualquer forma, a VirtualCAI fica aí à disposição para tirar qualquer dúvida, para qualquer solicitação que a gente possa contribuir. E agradece a presença de todos no webinar. Esse webinar, esse tema sobre óleo e gás é de fato muito importante, como a gente pôde ver. E quaisquer dúvidas, quaisquer solicitações, podem entrar em contato com a VirtualCAI. E a gente quer sempre inovar, sempre junto. Fica aí o e-mail da VirtualCAI e o nosso contato via WhatsApp também, para quaisquer solicitações. Muito obrigado a todos e uma ótima tarde.